Antes, Pri, a gente vai falar da produção industrial, que cresceu de 0,1%, cresceu, né, 0,1% em abril frente a março. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo, mas o acumulado em 2022 no setor ainda é negativo. O que a gente pode destacar de algum setor, né, da indústria nesses dados divulgados hoje pelo IBGE, Pri? Pois é, então vamos falar de indústria, depois a gente fala de dicas aí sobre importantíssimas, aliás. Vamos. Mas então, falando sobre esse resultado aí que a gente teve do setor de indústria. Então a gente teve essa alta de 0,1%, veio dentro da expectativa, mas a gente vai trazer aí uma tela que mostra os principais números que foram divulgados hoje pelo IBGE e o que eles nos trazem, né? São números que mostram uma recuperação no mês de abril, é o terceiro resultado seguido positivo, mas quando a gente olha então esse acumulado do ano, é uma queda de 3,4%, e quando a gente olha também o acumulado de 12 meses, é uma queda de 0,3%, o que mostra que essa recuperação que a gente viu dos últimos meses da indústria não está sendo capaz de reverter a queda que a indústria teve forte nos últimos meses, né? Isso desde a pandemia, que vem afetado muito fortemente o setor. E aí, por que a gente destaca ali aquele carrinho, né? Porque o setor de veículos foi um dos destaques negativos do resultado da indústria desse mês, e aí ele teve uma queda de 4% em abril, tem uma queda acumulada de quase 10% no ano de 2022, e quando a gente olha 12 meses, tem uma alta de 5%. Esse número pode confundir muito, mas ele explica um pouco da dinâmica da indústria. Então, o setor de veículos, ele caiu 29% em 2020, subiu 20% em 2021, no ano passado. Então, o que a gente vê? A gente vê uma indústria que ela foi muito afetada pela pandemia, as máquinas pararam, as indústrias fecharam, os custos aumentaram, faltou matéria-prima, depois veio uma recuperação muito forte em 2021, isso explica esse dado de 12 meses da indústria ainda parecer positivo, mas essa recuperação perdeu muito ritmo recentemente, porque além de pandemia se somou essa situação de pandemia, também guerra na Ucrânia, que afetou muito o preço de energia, o custo de energia no mundo todo, que afeta em cheio a indústria. E agora a gente tem um fator também importante, que é mais uma vez a crise dos chips de semicondutores se agravando. Então, lembrando, a gente já falou aqui algumas vezes no live, os chips, eles são usados em tudo, são usados em relógio eletrônico, são usados em celular. Então, a gente teve uma grande digitalização durante a pandemia, que aumentou e se acentuou durante a pandemia, com esses gargalos aí nas cadeias de produção por causa dos lockdowns. Então, esses chips, eles estão em falta no mercado, a produção acaba caindo, acaba paralisada, grandes montadoras anunciaram interrupções, então a Tesla, por exemplo, parou as suas produções lá em Xangai, que foi afetada pelo lockdown, também teve outras empresas que tiveram que reduzir muito o número de produção, então, por exemplo, a Toyota teve que reduzir em cerca de 10 milhões as unidades de carros vendidas nesse ano, e isso está afetando muito o setor como um todo. Perspectiva daqui para frente, né, que os economistas estão falando, é que a economia continue com essa perda de ritmo. Então, uma retomada ainda no primeiro trimestre, mas depois a economia ela meio que caminha por si só, né, sem esse impulso da reabertura das atividades. E é aí que os fundamentos vão ser provados, né? Aí que a economia vai ter que mostrar se ela tem fundamento para continuar crescendo ou se ela estava crescendo só pela recuperação que veio depois que as atividades se reabriram com o avanço da vacinação. Impressionante, né? Como você vai analisando todos esses movimentos, né? E formou-se um cenário perfeito, uma situação tão ruim quanto essa, né? É uma tempestade perfeita, né? É o que eles dizem. Tá bom, daqui a pouco você volta, Pri, não vai escapar das nossas dicas, hein? Tá bom, vamos que vamos.